Você sabia que foi na terra natal do Caetano Veloso que aconteceu um dos maiores crimes socioambientais envolvendo a mineração da história do Brasil? Pois é. Santo Amaro da Purificação, na Bahia, é a cidade que durante décadas recebeu a exploração de chumbo de uma empresa que passou pela mão de várias controladoras multinacionais. Essa exploração aconteceu até o início da década de 90. E até hoje, pessoas seguem convivendo com a escória desse chumbo que foi simplesmente espalhada pela cidade inteira. Na verdade, a própria indústria doou, entre aspas, a escória do chumbo altamente tóxica para que a cidade recapeasse, pavimentasse as ruas. Então, as ruas da cidade contêm escória de chumbo. A Associação dos Trabalhadores, que representam, as pessoas que passaram anos, décadas trabalhando sem qualquer proteção nessa mina, venceram na justiça com um pequeno atraso de mais de 30 anos. Recentemente, agora em novembro, a justiça finalmente decidiu a favor dos trabalhadores afetados por essa situação que é terrível. Em 2020, eu escrevi aqui no Observatório da Mineração sobre isso, um histórico sobre a quantidade de trabalhadores afetados, as amputações, a má formação fetal em crianças da cidade de Santo Amaro. Tem documentários sobre isso que eu assisti, tem inclusive um livro de um jornalista sobre essa história, porque envolve também a matéria-prima que é extraída de uma cidade da Chapada Diamantina, na Bahia, até o Vale do Ribeira, onde na época, em São Paulo, onde na época esse chumbo era processado. A cadeia de investidores e controladores que resultou na Cobrac, que era essa empresa, depois mudou de nome, envolve, por exemplo, a família Rothschild, que é uma das mais ricas e influentes famílias da história do capitalismo. E é, obviamente, como a justiça reforçou, um caso evidente de racismo ambiental, porque a imensa maioria das pessoas afetadas por esse desastre continuado até hoje, repito, décadas depois da desativação, são pessoas negras. Caetano Veloso falou pouquíssimas vezes sobre isso, no que eu pude rastrear. Escreveu, tem um verso de uma música dele que eu coloquei aqui na matéria, sobre como o rio Subaé foi destruído pelos rejeitos da escória de chumbo, de cádmio. Rio, inclusive, esse que vai desaguar na Baía de Todos os Santos, em Salvador. É um caso terrível. As imagens dos trabalhadores afetados, com membros amputados, das crianças que não puderam nascer em função dessa contaminação de chumbo. É uma coisa realmente chocante. Muito pouco conhecida ainda no Brasil, muito pouco falada para fora da Bahia e que merece infinitamente mais conhecimento do que temos em média até hoje. É um dos piores casos da história da mineração brasileira, com uma cadeia internacional gigante por trás, com a justiça agora, décadas depois que essa mina, a indústria foi desativada, decidindo a favor dos trabalhadores, mas ainda cabe recurso, as empresas ainda que acabaram adquirindo esse espólio não querem se responsabilizar por isso, claro, como normalmente acontece, e é absolutamente drástico, terrível, inaceitável a situação que se observa em Santo Amaro, na Bahia, terra de grandes artistas, não só Caetano, Maria Bethânia, outros grandes artistas que lá nasceram. A justiça não só está atrasada, como muita gente morreu sem ver justiça nesse caso. Como normalmente acontece.